Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma dificuldade? Todo mundo conseguiu enviar sem problema? Tudo certo, né? Ok, então vamos para o nosso texto de hoje. Eu queria fazer hoje algo um pouco diferente. Se você olhar lá o nosso plano de aula, o nosso planejamento era seguir. Luiz, você pediu a palavra? Luiz Santos? Ok, se você quiser falar, fique à vontade. No nosso cronograma, no nosso plano de aula, a gente havia planejado seguir a ordem da primeira parte de Provérbios, capítulo por capítulo, fazendo a exposição do livro, e no final deixar para tratar alguns temas. Eu decidi fazer aqui uma quebra, né, nessa abordagem e tratar um assunto que é o assunto da ira, que é um assunto que o livro contempla também, tanto para mostrar uma forma de abordagem que eu acho que é muito válida, quanto também para a gente quebrar um pouco do ritmo que a gente vinha ministrando em um outro formato, um formato um pouco diferente do que a gente vinha seguindo na primeira parte do livro. Então, só para a nível de metodologia, para que vocês entendam uma forma de abordagem de provérbios. Na primeira parte, o texto é um texto discursivo, então você precisa obrigatoriamente seguir todas aquelas orientações que a gente tem para a interpretação de um texto discursivo, levar em consideração o contexto, tentar encontrar a estrutura do texto, a organização. Só que a segunda parte do livro de Provérbios, de fato, nós temos o gênero provérbio. E aí essa abordagem ela já não se aplica à segunda parte. Então, como é que a gente pode utilizar essa segunda parte? É identificar o tema que você deseja tratar, que você deseja conhecer, à luz de Provérbios, e pesquisar esse tema ao longo dos vários capítulos. E aí você teria, então, uma compreensão do que Provérbios fala sobre preguiça, sobre trabalho, sobre ira, sobre vários assuntos. E o ideal é que a gente consiga construir esse entendimento, primeiramente dentro do livro, e, em um segundo momento, dentro da literatura de sabedoria. Então, se você estiver falando, por exemplo, sobre trabalho, sobre preguiça, em provérbios, o ideal seria, depois, em um segundo momento, entender esse mesmo tema de forma mais abrangente, levando em consideração, por exemplo, Jó ou Eclesiastes, tentando entender como que esse mesmo tema, como que essa temática ela é abordada nesses livros de sabedoria. Então, a exposição de provérbios, ela nos obriga a pensar sobre o assunto que está sendo tratado dentro dos demais livros que compõem esses livros de literatura e de sabedoria. Então, o que a gente vai tentar fazer hoje, basicamente, é isso. Para que a gente consiga entender melhor o assunto, a gente vai dividir esse tema, essa temática em dois encontros. Então, hoje, no próximo encontro, a gente vai precisar fazer uma introdução que vai fugir um pouco do livro de Provérbios, para que depois, na segunda parte, a gente vai introduzir ainda hoje a segunda parte, para que depois a gente consiga entender esse assunto à luz do livro de Provérbios. Então, o nosso objetivo hoje é fazer uma introdução, tentar perceber o que vocês entendem sobre o assunto, qual é o conhecimento que vocês têm, qual a percepção que vocês têm, para que, a partir disso, a gente consiga tratar na próxima aula, à luz do livro de Provérbios, esse assunto que a gente vai trabalhar hoje. Alguma pergunta? Tranquilo, né? Então, vamos lá. Oi, professor. Não, não é pergunta, só para avisar que eu estou assistindo com o Felipe aqui no mesmo computador, viu? Certo, beleza. Tranquilo. Obrigado. O nosso, então, objetivo é falar sobre ira injusta.
a partir do livro de Provérbios, mas nessa introdução, como já mencionei, a gente vai tentar fazer de forma bem mais abrangente. Falar sobre ira, e aqui eu já parti do pressuposto de que você consegue, ou vocês conseguem compreender a distinção ou a existência de ira justa e ira injusta. Nós vamos falar sobre ira injusta, só que para que a gente consiga tratar melhor esse assunto, a gente precisa refletir um pouco aqui sobre ira justa, para que a gente consiga desenvolver melhor o nosso tema. Então, a pergunta que a gente vai tentar refletir nesse momento inicial é: como eu consigo avaliar se a minha ira ela é uma ira justa ou se ela é uma ira pecaminosa? Então, a palavra do Senhor apresenta a ira não como necessariamente uma ira pecaminosa, mas uma ira que pode ser, sim, uma ira justa, ou seja, uma ira que glorifica ao Senhor, que também pode ser percebida na forma como Cristo e como o próprio Deus se relaciona com o seu povo, mas sem necessariamente pecar. Mas, claro que nós temos uma tendência de manifestar uma ira pecaminosa. Então, para que a gente consiga analisar melhor se essa ira ela é justa ou ela é pecaminosa, eu apresentei aqui, eu selecionei 3 princípios ou critérios que são importantes para que você possa levar em consideração se essa ira ela é justa ou não. Então, a ira justa ela reage contra o pecado real. Esse é o primeiro ponto, e é apesar de que é um princípio bem simples, mas é um princípio muito válido e que nós geralmente não levamos em consideração esse princípio. A ira justa, ela não é uma reação, ou não deve ser uma reação contra algo que eu não goste, ou que não contemplou a minha necessidade, ou que fugiu do meu padrão, que afetou, ou que tentou, que trouxe algum prejuízo, alguma mudança para o meu estilo pessoal. Muito pelo contrário, a ira justa ela precisa ser uma reação clara contra um pecado claro. E aí aqui a gente já tem algo que a gente não leva em consideração em alguns momentos. A gente não para fazer essa reflexão em alguns momentos. Isso aqui a gente pode observar em várias áreas. Se você observar o relacionamento, uma das áreas, o relacionamento do pai com o filho geralmente ele é punido, ele é disciplinado, e o que pode levar um pai a disciplinar o filho e fazer isso também por meio, sendo motivado pela própria ira, pode ser uma atitude contra o próprio pai. Eu não sei quantos de vocês já conhecem aquele livro chamado A Idade da Oportunidade. É um livro que fala sobre a adolescência, um livro voltado para os pais que desejam ensinar os seus filhos adolescentes. E aí é bem comum desse autor, assim como aquele livro também, Instruindo o Coração da Criança, o pai, o nome é voltado para o ensino de crianças, o ensino de adolescentes, mas a primeira coisa que o livro trata é o coração do pai diante do seu filho. E aí tem um capítulo que ele vai falar nesse livro, A Idade da Oportunidade, que ele vai falar sobre os ídolos do coração do pai. E ele vai falar sobre várias questões, como questão de respeito, questão de autoridade, questão de reputação, ou seja, situações que na adolescência tendem a ser confrontadas e, consequentemente, expostas. Então, quando o pai reage diante de uma atitude do filho, em muitos momentos, a atitude em si, ele não está reagindo porque a atitude em si é uma atitude pecaminosa, mas ele está reagindo
porque a atitude do filho confronta, ameaça algum ídolo no seu coração, ou respeito, ou autoridade, ou o bom nome, ou a fama, a sua reputação, ou qualquer outro ídolo. Ou seja, o ponto central aqui não é se o que está acontecendo, se a atitude do filho é pecaminosa ou não. Não é esse o ponto que está motivando o pai a uma reação. O que está motivando o pai a uma reação é aquilo que ele se sente no seu coração que está sendo ameaçado. Ou seja, naturalmente ele vai ter uma atitude desequilibrada e não vai alcançar o seu verdadeiro objetivo. Então, esse é o primeiro ponto. É um ponto bem simples, mas que gera muita dificuldade. Aqueles que são casados provavelmente já passaram por isso, os que não se casaram, que não fizeram o voto, se vocês não sabiam, tem uma opção, tá bom? A gente tem aí um certo desequilíbrio quando a gente fala sobre essa questão de casamento, e aí tem um pessoal que não se sente muito bem para casar e entra em desespero, não deveria. Por quê? Porque tem um dom que é para ficar sozinho, o celibato. Então, se você se sente, se você acha ou percebe que Deus tem um chamado para a sua vida e que você não precisa casar, então dedique-se ao ministério e não ceda à pressão, porque aquele que tem o dom do celibato, se ele for casar, ele vai dar problema no casamento e vai ter dificuldade, seria melhor, de fato, ele ficar sozinho. Mas, enfim, qual é o ponto que eu quero tratar aqui, só para a gente pensar sobre esse princípio? É que no relacionamento, seja no relacionamento em casa, seja com o cônjuge, seja com um amigo, nós temos a tendência de ter uma reação contra uma determinada ação, que nem sempre é uma ação pecaminosa, mas é uma ação que ameaça o meu estilo, as minhas prioridades, o meu jeito de ser. Então, o marido geralmente tenta corrigir, exortar, mudar a esposa para que ela se encaixe perfeitamente no estilo dele. Mas a forma, ou melhor, as áreas em que ele deseja alcançar essa mudança, não são áreas que são em si pecaminosas. Da mesma forma, a própria mulher pode ter essa atitude de querer mudar o marido, de querer fazer com que o marido deixe de praticar algumas ações, mas não porque ela identificou que isso é algo pecaminoso ou não. Então, aqui está o primeiro ponto para a gente analisar a nossa ira. Aquele sentimento que nos motivou a ter uma ação diferenciada, esse sentimento que brotou no nosso coração, brotou em decorrência de um pecado que foi cometido, se na análise nós não conseguirmos identificar, encaixar claramente a atitude como uma atitude pecaminosa, essa reação, ela provavelmente deve ser uma ira injusta, porque a ira justa ela é sempre uma reação contra o pecado e não meramente uma reação contra uma determinada situação. Fique à vontade para perguntar ou participar em qualquer momento. O próximo critério que a gente deve analisar é que a ira justa se concentra em Deus e no seu reino. Então, esse segundo princípio complementa bem o primeiro princípio. A ira justa, ela se concentra em Deus e no seu reino. No final da aula, eu vou compartilhar esses slides para que vocês possam fazer as anotações e ter essas informações aqui de forma mais acessível. Mas um ponto que esse outro princípio trabalha, provavelmente vocês conhecem um tipo de salmo, um tipo de literatura, que são os salmos imprecatórios, que são as orações imprecatórias. A oração imprecatória, o salmo imprecatório, no primeiro momento, quando a gente tem o contato com essa literatura, parece que a pessoa ela nem crente é, porque a forma como ela se expressa, os pedidos que elas fazem, a forma como ela
se comporta diante de uma situação, parece ser uma atitude de um não convertido. Mas qual é o ponto central dessa literatura? É que a oração imprecatória, os salmos imprecatórios, não são uma manifestação pessoal, não é uma reação pessoal, mas é uma compreensão ou uma reação contra aqueles que se manifestam contra o reino de Deus, contra a pessoa de Deus. Ali não é uma questão de vingança pessoal, não é uma questão simplesmente de se sentir ameaçado ou prejudicado por alguém, mas é a compreensão ou o zelo pelo nome de Deus, pelo povo de Deus, pelo reino de Deus, que leva o salmista a orar, a desejar ter uma atitude que foge do padrão, do normal, uma atitude que é motivada por esse sentimento de ira. Então, da mesma forma como os salmos imprecatórios, eles são motivados pelo reino de Deus, a ira justa leva a esse tipo de reação. Então, esse é o segundo critério. Esse sentimento que está tomando conta do meu coração, que está me levando a tomar uma decisão, uma atitude diferenciada, é porque eu estou lutando pelo meu próprio reino, pela minha própria vontade, pelos meus próprios desejos, ou de fato isso está sendo motivado pelo Senhor e pelo seu reino. Para aqueles que têm filhos, sabem muito bem disso. E como que a criança, como que o adolescente, a correção em si ameaça muito mais o nosso próprio reino do que o reino de Deus. Então, um princípio básico seria esse. O pai, ao corrigir um filho, ele precisaria, no mínimo, ter essa reflexão. O que a criança cometeu é pecado? A atitude dela é uma atitude pecaminosa? O que está me levando a corrigir, a exortar, é porque ela pecou, ou seja, ofendeu a santidade de Deus, ela transgrediu o mandamento, ela está expondo o nome de Deus, o reino de Deus, ela está envergonhando o reino de Deus, ou é o contrário? A atitude dela me irrita e me leva a corrigi-la de forma injusta, porque eu sinto que o meu nome, a minha posição, o meu status, a forma como as pessoas que estão presenciando o evento irão me avaliar, porque eu sou pai, eu sou um líder, eu sou um seminarista, o que é que de fato move meu coração. Então, esses dois critérios nos ajudam a avaliar se essa ira, ela de fato é uma ira justa ou injusta. Para a gente poder concluir essa análise, um terceiro critério que nós precisamos fazer, uma terceira pergunta é se a ira justa, ou melhor, é que a ira justa é acompanhada por outras qualidades e se expressa de maneira piedosa. Em vez de nos impedir de realizar o chamado de Deus, a ira justa leva a expressões piedosas de adoração, ministério e obediência. Isso mostra preocupação com o bem-estar dos outros, nasce em defesa das pessoas oprimidas, procura justiça para as vítimas, responde aos transgressores. Então, a ira justa ela vai ser acompanhada de características ou de atitudes piedosas. A ira justa não vai conduzir alguém ao pecado. Então, esse é o ponto. A ira justa ela precisa ser acompanhada de características piedosas para que, de fato, ela seja classificada ou entendida como uma ira que vai glorificar o nome do Senhor. E aí a gente percebe o quão fácil é você extrapolar o limite quando você está em uma posição de vantagem. Quando você está numa determinada empresa, que você tem uma posição em relação a outros, quando você está dentro de casa, que você tem uma posição privilegiada em relação ao filho, e aí, às vezes, esse sentimento que aparentemente é justo, é correto, aparentemente ele é feito porque há uma preocupação no nosso coração em relação ao nome de Deus, porque a gente identifica que aquilo é pecado, mas na hora de executar a correção, a disciplina, aí nós extrapolamos
e a forma como nós aplicamos a disciplina é completamente pecaminosa, completamente antibíblica. Então, a ira justa ela vai ser direcionada e acompanhada por características ou atitudes piedosas, para que ela realmente seja entendida ou para que ela alcance o seu objetivo, que seria a glória do Senhor. Perguntas nesse momento? Para aqueles que chegaram agora, o que é que nós estamos fazendo nessa aula? Nós vamos mudar um pouco o nosso plano de aula, mudar o tipo textual que a gente está trabalhando, e hoje na próxima aula, nosso objetivo é falar sobre ira com base no livro de Provérbios. Mas para que a gente consiga entender esse assunto, a gente vai fazer uma introdução para estabelecer aqui uma base, a gente vai precisar pensar sobre o assunto fora do livro de Provérbios, e então depois a gente vai abordar o tema especificamente no livro de Provérbios e também usando uma referência do livro de Jó, que é um livro de sabedoria. Nessa primeira parte, alguma dúvida? Participações, perguntas? Professor, bom dia. Bom dia. Tem uma pergunta. Essa ira, ela tem como ser justa? Porque a ira já está sempre ligada àquele estado de tipo, exacerbado, da pessoa estar com as emoções ali à flor da pele, aquele momento, né, que a gente às vezes até se descontrola um pouco. Então, ela pode ser justa, mesmo quando a gente está tão exasperado, né, até um pouco nervoso, porque o limite é muito pequeno, é muito tênue entre a ira justa e a ira pecaminosa. Facilmente a gente passa de uma para outra. Uhum. Perfeito. Então, respondendo a primeira pergunta, existe a possibilidade de alguém ficar irado sem pecar. Talvez esse seja o ponto central, né? E a ira justa, ela não só existe, como ela é necessária. Vamos só colocar aqui um exemplo simples. Naquele momento que Jesus ele entra no templo, ele pega o chicote, ele começa a expulsar aqueles que estavam comercializando, trocando moedas, usando indevidamente o templo. Aquela foi uma atitude diferenciada. Se a gente for colocar e analisar o que acontece antes, depois a gente vai perceber que a ação que ele teve foi uma ação completamente diferente do normal. Então, a ira justa, ela pode não só ser justa, como o próprio nome já diz, ou seja, sem pecado, mas ela também é necessária em alguns momentos, porque ela vai fazer com que toda essa carga emocional seja direcionada de forma correta para uma ação necessária para o momento. Então, a gente vai perceber isso em vários momentos. Por exemplo, lá no livro de Neemias, quando ele percebe que o povo inimigo estava se opondo e tentando usar de mentiras para poder atrapalhar a obra, o texto vai mostrar que ele ficou irado e que ele tomou uma atitude necessária naquele momento. E aí você vai perceber que no texto aquela atitude era necessária e que não houve pecado. Então, realmente, não é simples. A nossa tendência é que essa ira, mesmo que ela comece pelo primeiro estágio, mesmo que ela comece pelo reconhecimento do pecado, mesmo que ela seja motivada pelo reino de Deus, mas nós temos uma tendência de agregar a essa ira atitudes e sentimentos pecaminosos. E aí ela pode se tornar uma ira injusta. Então, por isso que esses critérios nos ajudam a definir não só a causa, ou seja, não só se a minha ação ela é uma reação contra o pecado, mas para que eu possa analisar ou avaliar se essa ira está sendo acompanhada por atitudes pecaminosas ou não. Marcos, você levantou a mão? Isso. Professor, é porque eu estava lembrando de uma situação aqui na convenção, onde parece que a concepção que algumas pessoas têm em relação às emoções dos cristãos é que basicamente eles devem ser quase como os estoicos,
indiferentes a qualquer emoção. E aí você falando sobre essa questão da ira justa e tal, eu lembrei disso, conversando com um pastor na convenção, e ele falando que sobre perdão e tal, que ele estava pregando na igreja, no sentido de que o cristão maduro, ele basicamente nem precisava perdoar, porque quando uma pessoa ofendia ele já perdoou, aquilo não deveria causar algum impacto nele. Então, ele não tinha que perdoar a pessoa depois. Aí eu questionei ele em relação a isso, porque já que a pessoa não precisa do perdão, basicamente o perdão não se torna mais uma virtude. E aí a pessoa é quase como um estoico, que é indiferente a qualquer emoção, sem ter um discernimento se aquela emoção é justa ou injusta, como a gente está pontuando aqui. Exato. Então, eu vejo isso, que algumas pessoas são quase como os estoicos, que são indiferentes a qualquer tipo de emoção, e isso é um erro. Exatamente. Perfeito. Correto. Mais alguém? Vamos seguir aqui. Fique à vontade em qualquer momento para participar. Vocês perguntam para você avaliar se a sua ira é justa ou não. Quem lê para a gente o texto de Jonas, capítulo 4? Esse já é um texto bem conhecido, mas apresenta aqui de forma clara uma ira que, se a gente for analisar, ela fica aqui, já nesse caso aqui, muito clara que é uma ira injusta. Professor. Capítulo completo? Isso, o capítulo completo. Diz assim: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, saiu para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, que de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Perfeito. Então, aqui fica bem claro que essa é uma situação bem mais fácil para a gente discernir se essa ira ela é justa ou não. Então, aqui fica muito claro que o motivo da ira de Jonas é o próprio pecado. Em alguns momentos, a gente vai perceber que essa análise ela não é tão simples assim. Então, o ideal seria o quê? Seria que antes de uma determinada ação, quando esse sentimento diferente começar a brotar no nosso coração, que a gente consiga, nesse intervalo entre o ocorrido e uma possível ação, a gente consiga parar
para refletir e pensar e fazer toda essa avaliação, para que realmente a nossa atitude ela seja uma atitude correta e não uma atitude pecaminosa. Mas no caso de Jonas fica bem claro que aqui ele está respondendo de forma pecaminosa a algo no seu coração. A próxima pergunta que a gente precisa analisar é: você expressa a sua ira de maneira certa? Nós já falamos sobre isso agora há pouco, a gente não vai ler esse versículo para a gente ganhar tempo, mas o ponto que a gente precisa analisar é de que forma eu estou manifestando essa ira. Então, mesmo que a ira comece pela razão correta, mesmo que ela tenha uma motivação correta, mas se a pessoa não tiver sabedoria na forma de expressar, ela pode extrapolar por meio de palavras pecaminosas, por meio de atitudes, e aí, consequentemente, ela pode pecar, mesmo tendo uma motivação correta e mesmo tendo essa ira, mesmo brotando de uma situação correta. Uma outra questão importante, o texto de Efésios vai falar sobre isso, é essa questão do tempo. Essa ira, se ela não for administrada, se ela não for um sentimento que nos leve a tratar uma determinada situação, ela pode ter um efeito contrário. Então, a pessoa que ficou irada contra o pecado, ela precisa ter uma atitude para tratar o pecado. Caso contrário, essa ira pode permanecer no coração da pessoa e pode levar a pessoa ao endurecimento do coração, à amargura, e, consequentemente, pode conduzir a pessoa ao próprio pecado. Então, esse é um ponto. Quanto tempo dura a sua ira? Se você está irado contra o pecado, se você entende que houve um pecado contra o reino de Deus, contra a pessoa de Deus, é importante que haja uma ação para que aquela situação seja resolvida. Caso contrário, a pessoa corre o risco de ser contaminada e de ter o coração endurecido pela própria ira. Quão controlada é a sua ira? Uma ira que não pode ser controlada, ela não é uma ira santa. Então, essa ideia de que a pessoa perde o controle e isso ainda não... Então, se a pessoa perde o controle, naturalmente, ela não poderia ser classificada como ira justa, porque a ira, ela não anula o raciocínio, não anula o conhecimento bíblico, não anula a ação do Espírito Santo no nosso coração. Muito pelo contrário, esse sentimento todo vai nos levar ou nos conduzir a uma atitude adequada e proporcional em um determinado momento. Já falamos sobre essa pergunta, o que motiva a sua ira? A ira precisa ser motivada pelo pecado e não por qualquer outra situação. E uma outra pergunta a ser analisada é: qual é o efeito da sua ira? Então, a ira justa precisa nos conduzir a um efeito positivo, restaurador. A ira justa não pode nos conduzir à destruição, à divisão ou qualquer outra consequência negativa. Ela visa um propósito bom, um propósito agradável e, consequentemente, por isso, ela de fato é classificada como uma ira justa. Perguntas nesse momento? Dúvidas? Como é que vocês estão se encontrando nessa primeira parte? Sou eu, Aldo. Bom dia. Bom dia, Joel. Estou me lembrando aqui, Aldo, de um caso que aconteceu assim dentro da igreja, né? E aí aquela coisa vamos dizer assim, de amizade ou de até mesmo de que leva a um matrimônio, vamos dizer assim, né? Namoro e depois... E aconteceu isso dentro da igreja, assim, que logo casou-se, o rapaz e a moça se casaram, tiveram um filho, né? E o certo é o seguinte, que houve uma separação.
Agora, veja bem, os pais, isso, os pais da moça, contrariados com aquilo ali, né? Hoje eles não querem nem conversar com o moço, entendeu? Não querem nem conversar com o moço. E às vezes eu converso assim, olha, mas é o seguinte, eu acho que você tem que entregar isso para Deus, né? Porque você fica alimentando essa ira, e essa alimentação parece que a coisa vai engrossando lá dentro, principalmente quando vê a pessoa, né, Aldo? Tá lá vendo, né? Então, eu digo assim, isso não é uma ira justa, né? É uma ira injusta, né? Classificado como, podemos classificar assim, né? Como ira injusta, né? Tá? Porque eu acredito, o fato aconteceu, aconteceu. Agora eu não posso estar alimentando aquela ira, né? Tá? Exatamente. Então, eu acho melhor esquecer aquilo, Correto. né? Então, esse sentimento precisa levar a uma ação para resolver a situação, caso contrário, se torna algo realmente pecaminoso, contamina o coração. Perfeito. Quem mais levantou a mão? Por favor, Carmen. Bom dia. Bom dia. Eu acho que um exercício bom para a gente, e uma forma de pensar muito essa questão na prática da ira justa e ira injusta, não é? É na educação dos filhos pequenos, né? Então, assim, depois que eu aprendi e que eu comecei a pensar nessa questão da ira justa, né, a gente sempre reflete antes de aplicar a punição, né? O porquê que eu estou zangada? Eu estou zangada porque o menino está só sendo criança, né? Porque ele não para, porque ele está brincando, porque ele está ou porque ele está sendo desobediente a Deus, né? Porque ele está mentindo, né? Porque ele mentiu, né? Ou porque ele fez alguma coisa que feriu ao Senhor, né? Então hoje assim essa questão ela é bem presente na minha vida. E aí eu percebi que o nível de castigo aqui em casa ele diminuiu consideravelmente, porque a gente começa a refletir sobre os nossos próprios pecados. E eu, a primeira vez que li sobre isso, eu fiquei muito envergonhada diante do Senhor, mas muito envergonhada, porque eu comecei a perceber o quanto que eu era arrogante, né? E que eu punia os meus filhos e brigava com eles porque eles me envergonhavam, eu achava que eles me envergonhavam, e aí eu queria que eles ficassem quietinhos, eu queria, enfim, né? E aí uma outra coisa que eu estava pensando aqui é em relação, por exemplo, eu conheço uma família que cuida de uma idosa, e eles são extremamente zangados com a idosa. Ela tem 95 anos e eles são muito irados com ela, né? Inclusive, agora, recentemente, o patriarca da família, né? Porque ela mora com a mãe. Aliás, ela mora com a filha. Ela tem 95 anos e mora com a filha de 64 anos. Todos são evangélicos, né? E ele agrediu a vovozinha porque ela enche o saco na perspectiva deles, né? E realmente ela dá muito trabalho. Mas aí olhando aqui, não é uma ira justa, né? É uma ira injusta. E aí eu fico percebendo como que a gente vai alimentando e justificando os nossos pecados, né? Diante das situações que o Senhor coloca diante de nós para o nosso amadurecimento, né? E é triste, a gente fica muito entristecido. Isso. Esse é um ponto que pode acontecer e deve acontecer. Se nós, primeiramente, diante da situação, levantarmos esse questionamento, tentarmos refletir para ver a natureza dessa ira, ou nós teremos uma convicção de que a atitude foi adequada e necessária, ou vai ser o inverso. A gente vai ter uma consciência pesada, um espírito pesado, vergonha por ter falado, por ter agido, por ter se comportado daquela outra forma. E aí isso precisa nos levar a uma outra atitude, que é uma atitude de humildade, de reconhecimento. E isso para diante de amigos, quanto maior a posição, mais difícil isso fica. Então, aquele que é empresário, para chegar para o seu trabalhador, para o funcionário, seu cooperador, e diante de uma determinada situação, ele reconhecer que ele ultrapassou o seu limite,
não é tão fácil assim. Assim como também nos relacionamentos de amizade e em qualquer outro tipo de relacionamento. Mas nós devemos chegar a essa conclusão. Se a nossa atitude de ira foi uma ira pecaminosa, é necessário que haja reconhecimento, confissão e perdão de pecados, para que a situação ela seja realmente resolvida. O simples reconhecimento de que nós ultrapassamos o nosso limite não é suficiente. É necessário que esse reconhecimento nos leve ao perdão, a pedir perdão dos nossos pecados. Lembro de uma família, um marido, ele depois de compreender tudo isso, ele chegou à conclusão de que ele precisaria sentar com os filhos adolescentes e pedir perdão. E foi o que ele fez. Em lágrimas, em prantos, ele reuniu os 2 filhos, reuniu a esposa e confessou, reconheceu e pediu perdão. Porque ele chegou à conclusão de que a forma como ele estava tratando os filhos não era por causa de pecado, na maioria das vezes, não era por causa do nome de Cristo, mas era porque ele não estava com paciência para aturar, para levar em consideração, para relevar algumas atitudes dos filhos que são adolescentes. Então, essa é uma atitude. Por mais difícil que seja, o pai chegar para o filho e dizer: meu filho, eu errei, eu ultrapassei o meu limite, mas eu quero pedir aqui diante do Senhor, diante de todos vocês, perdão pelo que eu cometi e quero que vocês me ajudem nesse processo para que eu consiga criá-los e, no momento em que for necessário, manifestar uma ira, mas que essa ira traga resultados e que glorifique o nome do Senhor. Mas graças a Deus, porque ele teve condições de fazer isso e foi realmente algo restaurador no relacionamento dele com a família. Joel, você levantou a mão? Sim, meu amigo. Por favor. É só para reforçar um pouquinho o que a Carlene falou, né? Com relação a idosos e a filhos, né? É eu digo assim, algo que é muito importante na criação de filhos e no tratado com idosos, é paciência. Se não houver paciência, os nossos filhos vão notar que nós somos impacientes. Os nossos filhos notam que nós somos descontrolados. Nossos filhos notam que nós não temos harmonia dentro de casa. Nossos filhos notam que nós gritamos com eles, né? Então, tudo isso fica gravado na mente da criança, né? E o pior, né, que isso aí vai para outra família. Qual é a outra família que eu estou dizendo? É a família dele. Exato. É a família dele, né? Então, eu me lembro no meu caso, o livro que eu tomei, não como referência, né, mas foi um livro muito bom, não sei se conhece, né, talvez seja da tua época, né, é o do James Dobson, né, Ouse Disciplinar. Li umas 3 vezes aquele livro ali, e também é o livro do Aconselhamento Cristão, do Galen Collins, também um livro muito bom que fala sobre família, né. Mas uma coisa importante em disciplina ou em controle de ira é paciência, é calma, porque senão você descontrola, né? No meu trabalho, às vezes, eu já tive que chamar pessoas lá dentro da minha sala, né, com relação... E olha, pessoas crentes, hein? A pessoa que eu chamei era uma pessoa crente, mas eu tive que chamar para a sala, né, e conversar bastante com ela. Chamei um outro colega meu, que era o diretor de curso, crente também, para me dar um reforço, né? E veja bem, se a gente fosse impaciente, talvez a coisa se controlasse, mas graças a Deus que tanto eu quanto ele somos 2 pacientes, né? E deu tudo certo, e a pessoa hoje está excelente, continua trabalhando conosco. Isso mesmo. Obrigado, Joel. Vamos seguir aqui, então. É só para a gente refletir 2 questões, só para a gente poder concluir essa primeira parte, para a gente passar realmente para o livro de Provérbios. Uma situação hipotética aqui. Considere os momentos em que seu cônjuge, amigo, pai ou qualquer outra pessoa o ofende.
Em nome da ira justa, você alguma vez se opõe a essa pessoa? Você o ignora ou se retira? Você reage com autopiedade? As ofensas dessa pessoa consomem a sua mente? Ou você simplesmente tem uma reação explosiva? Então, se você clicou aqui em sim, em algum dessas perguntas, ou em uma dessas perguntas, provavelmente a sua ira ela é uma ira injusta. Então, se você trata uma determinada situação que você entende que é pecado, mas você passa a tratar aquela pessoa com ignorância, com grosseria, com uma atitude pecaminosa, aí você perdeu a oportunidade de realmente usar aquele momento para a edificação do seu irmão, assim como também para a sua própria edificação. Por fim, considere quando você não é valorizado. Seu desapontamento se transforma em raiva e você justifica essa raiva com um tom crescente em sua voz. Então, isso acontece muito quando a gente se sente ameaçado, quando a gente não recebe aquilo que a gente tem expectativa de receber nos relacionamentos, e o ambiente em que isso aqui mais se manifesta é o ambiente realmente do lar. É interessante como é a nossa natureza, né? Nós temos uma facilidade muito grande de manifestar a ira injusta para com os nossos do que para com os de fora. Então, aqueles que têm uma amizade muito próxima, isso acontece com muita facilidade. Dentro da própria casa, relacionamento pai e filho, relacionamento de filho para com o pai, relacionamento dos cônjuges dentro do próprio lar. Quanto mais próximo esse relacionamento, que deveria ser o inverso, ou seja, quanto mais próximo o relacionamento, mais justo nós deveríamos ser, mas a verdade é o contrário. Quanto mais próximo o vínculo, mais nós temos a facilidade de aplicar essa ira injusta, de ser impaciente, de ser irado em relação aos que estão dentro da própria casa, mas para fora, com os de fora, nós temos uma postura diferenciada. E aí a gente vai perceber isso, que dentro de casa, o pai, o marido, o filho, ele pode ser completamente diferente daquela personalidade que trabalha ou que se relaciona com alguns amigos, que vê esporadicamente. Então, a gente deve ter muito cuidado naquilo que o Joel acabou de mencionar. Essa paciência, ela precisa ser uma característica nossa em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Joel, você levantou a mão? Sim. Pode falar, Aldo, isso não seria aquilo que a gente chama de maturidade, né? Porque a proporção que você vai ficando mais tempo no matrimônio, esses anos vão aumentando, não é isso? O óbvio seria exatamente você ir estruturando essa maturidade. Então, se você vê dentro de casa, ou com a esposa, ou com os filhos, esse tipo de arrogância, vamos dizer assim, né? É porque está faltando a maturidade, o exercício dessa maturidade cristã. E aí vem a paciência, a humildade, vem o fruto do Espírito, né? Não tem para onde, não pode fugir daquilo ali, né? O óbvio é para ser isso, né? A proporção que você vai caminhando no seu matrimônio, você vai ficando mais maduro. Mais maduro você, porque o tempo que eu tenho de relacionamento com minha esposa, ou então surge outra coisa, que vai surgindo as coisas, né? Esse casal conversa, Aldo, né? Esse casal conversa entre eles, esse casal conversa com os filhos, tá? Então veja que vai puxando as coisas, né? Então isso aí tem que ter maturidade dentro. Eu tenho que conversar com minha esposa, eu tenho que conversar com meus filhos. Perfeito. Em alguns casos, é o inverso. Quanto mais vai passando o tempo, mais impaciente, mais a flor da pele o relacionamento vai ficando. E aí você vai vendo que esses atritos eles são mais constantes depois de um certo tempo de relacionamento. Por isso é Carlinhos, que eu mais gosto. alguém aqui levantou a mão também. Só rapidinho. Por isso que eu Isso, gosto de pode ficar à brincar vontade. aqui.
Por isso que eu gosto de brincar com minha esposa, viu? É brincadeira, eu gosto de brincar com minha esposa, viu? Vai amadurecendo. Isso é importante. Legal, obrigado, Joel. Eu estava pensando aqui, o que poderia justificar, então, a impaciência, né? E aí eu fiquei pensando na questão, eu vou falar de mim, né? Do meu lugar, como mulher, né? E aí você percebe que, às vezes, você justifica a impaciência pela quantidade de tarefas que você acaba acumulando, né? E aí você acumula uma quantidade de tarefas e aí você não dá conta, né? E aí é um bolo de pecado, né? Assim, é uma coisa que é só a pontinha do iceberg. Você vai ver que a impaciência ela é só um detalhe, né? Então, assim, é algo assim, é muito profundo, né? E eu confesso que eu estou sendo muito confrontada pela aula de hoje, porque é muito profundo, né? Então, assim, o que gera, por exemplo, a minha impaciência? Nesse tempo agora de trabalho remoto, eu estou falando que eu conheço várias mulheres, né, que são professoras, que estão dando choque. A gente trisca nessas mulheres, elas estão dando choque, né? Porque elas estão aqui e aí tem um meninozinho aqui embaixo, aí tem os bastidores aqui, né? Tem os bastidores que ninguém vê, né? Aí você fica aqui empurrando, aí fecha aqui a câmera rapidinho. Então, assim, nós estamos num tempo em que nós não podemos fechar os olhos para essa nova realidade que nós estamos vivenciando, né? E aí a gente precisa muito da graça do Senhor, né? Desse momento de confissão de pecados mesmo, das nossas impaciências. O irmão estava falando da questão de gritar, né? Quando se tem filhos pequenos, eu tenho tentado exercitar muito isso, muito mesmo, porque às vezes você fala uma vez, fala duas, fala três, aí quando você dá aquele grito assim, menina, aí parece assim que as coisas funcionam. Aí eu lembro, não, Senhor, aqui é casa de crente, não pode ter gritaria. Aí eu chamo a meninada, eu digo, gente, por favor, não façam a mamãe pecar, por favor, mamãe não pode gritar com vocês, me ajuda. Então, assim, o Senhor precisa, eu preciso muito dessas aulas. E a tentação, Kalene, é quando dá certo, né? Pois Aí a é, gente e na grande maioria das vezes, pastor, dá certo. Eu digo, meu filho, por que tu espera a mamãe gritar com você para você poder vir, meu filho? Me ajuda aí para o céu, por favor. Verdade. É um grande desafio, viu? Ok, vamos seguir aqui então. Fique à vontade para participar. Começando agora, de fato, ok, só um resumo de tudo isso, só algumas perguntas para a gente poder refletir, resumindo tudo que a gente viu. Você está com raiva por causa do que a pessoa fez com você ou do que fez com o seu Salvador? A quem você considera o mais ofendido, você ou Jesus? No meio de sua emoção acalorada, você é consumido consigo mesmo ou com seu Deus? Sua indignação surge porque o nome de Deus é desonrado ou porque seu orgulho foi ferido? A ira justa surge por causa do pecado da outra pessoa contra Deus e não por causa de suas mágoas pessoais ou desejos vingativos. Só um resumo em relação a tudo que a gente já viu nesse momento. Aqui a gente vai passar realmente a pensar sobre o assunto com base no livro de Provérbios. Então, o verso de número, capítulo 27, verso 3 diz o seguinte: pesada é a pedra e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que as duas. A ira injusta, ela é irracional e completamente destrutiva. Por quê? Porque nós agimos desproporcionalmente. Ou seja, como o próprio nome já diz, nós agimos de maneira injusta. E observe aqui nesse verso, nesse provérbio, como que a literatura de sabedoria ela é muito pedagógica, ela é muito fácil de ser assimilada, pelo fato de usar um recurso
que é característico dessa literatura, que é a questão da imagem, da figura. Então, ele cria aqui uma imagem que, se a gente pudesse recriar essa cena, talvez o choque seria muito maior. Imagine você pegando uma balança no momento em que você está irado em uma determinada situação, e aí você colocar de um determinado lado pedra e areia, e do outro lado você colocar a ira, e você perceber aquela ira naquele momento trazendo, empurrando para baixo todo aquele peso. E aí você visualizar que essa ira ela é muito mais pesada do que a pedra e do que a própria areia. Então, isso traz um choque muito grande se a gente conseguisse aqui reproduzir isso que o texto coloca. E algo que nos chama a atenção quando ele usa essa palavra ira é que ele associa essa característica com o insensato. Então, essa ira, ele já parte do pressuposto que é uma ira injusta. Por quê? Porque ela está sendo administrada pelo insensato. Então, a forma como essa ira vai se manifestar por meio do falar vai ser acompanhada pela insensatez. A forma como ela vai se manifestar por meio de uma ação, de um comportamento, vai ser caracterizado também pela própria insensatez. Então, essa ira, ela é muito mais pesada do que a pedra e do que a própria areia, ou seja, essa atitude ela pode ser desproporcional e, consequentemente, uma atitude injusta. Provérbios capítulo 12, o verso 16 diz o seguinte: o insensato mostra logo a sua ira, mas o prudente ignora os insultos. Então, o insensato, ele vai ter uma atitude na hora, ele não vai levar desaforo para casa. Ele vai tomar uma atitude, ele vai ser rápido no falar, ele vai ser rápido no agir, mas como o próprio nome já diz, ele é um insensato. Então, ele não vai falar naquele momento palavras sábias. O ponto que ele coloca aqui é que esse agir de forma rápida vai, consequentemente, trazer danos. Ele vai, no verso de número 9, dizer o seguinte: se o sábio discute com o insensato, quer este se enfureça, quer se irrita, não haverá descanso. Ou seja, o insensato ele está pronto, no momento em que ele se ira, no momento em que ele se irrita, ele está pronto para levar aquela situação, aquela discussão a qualquer custo, a qualquer nível. E aí, se o sábio ele entra nessa jogada, se ele não consegue discernir que ele está diante de um insensato que está irado, a consequência disso é não haverá descanso para esse insensato. Ou seja, essa situação não será resolvida, consequentemente, ele vai apresentar, por meio daquela situação, uma mudança de humor. Então, esse é o próximo ponto. A ira, ela muda completamente o nosso humor. Isso, a gente estava falando agora há pouco sobre relacionamento. Então, você percebe isso quando você tem um amigo que você já conhece esse amigo. Quando esse amigo está irado, consequentemente, ele vai se tornar impaciente. Ele vai manifestar essa ira por meio de atitudes ou por meio do próprio, ou de palavras ou outros comportamentos. É só uma observação que eu acho que é importante. Quando a gente pensa sobre ira, a gente associa isso, tem uma tendência de associar isso sempre com a questão da explosão. Ah, essa pessoa explodiu, ela está virada. E aí a gente associa o outro lado de forma contrária. Ah, essa pessoa aqui ela é calada. Essa pessoa aqui passou por isso, por aquilo e não teve nenhuma atitude. Então, ela não está irada. Mas essa ira ela pode se manifestar por meio de uma atitude explosiva, mas ela pode também ser internalizada. E aí, quando essa ira ela é internalizada e que ela não leva a uma atitude, ela pode levar a pessoa à amargura, e aí você tem um padrão diferente.
Então, essa ideia de achar que quem é muito pacato não se ira, porque pessoa tal quase que não fala, nada irrita, é muito paciente, essa questão da personalidade não é necessariamente um elemento que vai definir se a pessoa vai se irar com mais facilidade ou não. O que a gente tem que atentar será que essa pessoa, ela de que forma é que essa pessoa manifesta a ira? Ela internaliza ou realmente ela explode? Rodrigo. Só vendo toda a aula, eu me vejo no passado e com alguns comentários como da Carlene, do Joel também, me vejo agora, nesse momento. E no passado, antes de eu me converter, se eu não me engano, bem na juventude, eu me lembro que eu era muito iracundo, muito. Apesar de não parecer, mas na minha infância, eu era muito tímido, calado. Eu não gosto, na verdade, não era timidez, era que eu não gostava de falar com as pessoas. Simplesmente eu era insuportável porque eu não achava nada interessante. E isso, de certa forma, me irritava, a ponto de que, como nós estudamos aqui sobre a ira justa, que ela não perde o controle, eu perdia todo o controle. Eu fazia as coisas que até eu duvido hoje. É tanto que, quando eu, posteriormente, já convertido, eu me relacionava com alguma pessoa, com alguma moça, ou que tinha alguma pretensão, eu já falava logo: não me irrite, não me deixe com raiva. As pessoas olhavam assim: Rodrigo, mas tu é tão assim de boa, sorridente, brincalhão, e como é que tu fala um negócio desse? Não, eu só digo, por favor, não me irrite, não queira ver essa minha face, porque eu perco o controle, literalmente eu perco o controle e saio quebrando o que eu vejo pela frente. E me lembrando sobre essa questão e alguns estudos que eu mesmo fiz pela Bíblia, né? Porque eu via que isso não era condizente com o que eu pregava, o que eu dizia ser um cristão, não condizia verdadeiramente com a minha forma de agir. É tanto que um irmão, meu irmão mais novo, nessa época ele era bem mais novo mesmo, e chegou ao ponto de eu ficar tão irado, que eu parti para cima dele, mas com uma ira tão grande assim, que ele me falando, isso me dá até medo e vontade até de chorar. Ele disse que quando se viu naquela situação, ele achava que era quase que nem um leão descontrolado que ia simplesmente rasgar ele e matar. E naquele momento, eu me lembro até hoje, naquele momento em que eu olhei para ele, né, todo irado mesmo, e ele olhou assim para mim com um olhar totalmente, tipo, eu percebi no olhar dele que ele estava olhando para mim e dizendo: esse não é meu irmão, isso aqui é outra coisa. E simplesmente meu irmão saiu e outra coisa veio em cima dele, e, e eu parei. E, tipo, estagnei no momento, olhei assim para ele e saí correndo, chorando. Simplesmente assim, chorando. E depois, lá na minha casa, lá no Ceará, na casa que a gente morava, tinha um quartinho lá nos fundos que eu usava como oficina, eu usava como um quarto para bugiganga, que eu gostava de fazer. Então, eu fui para lá, me tranquei lá dentro e comecei a chorar. E tinha umas madeiras lá, comecei a bater em madeira, e foi um negócio totalmente ao avesso. É tanto, eu me lembro que a irmã Carlene falou aí sobre a questão, e o senhor também tratou sobre a questão: por que que eu estou irado? Então, eu olhava assim para a Bíblia, até hoje eu olho para mim em relação a isso, e eu tenho um certo receio, né? Porque eu me lembro muito. Eu gosto muito, essa é a verdade, muito de
passar a mão na cabeça do meu ego e dizer, não, cara, a tua ira é justa. Só que depois eu paro e penso, não, não era. Eu me lembro do Sansão, né, que muitos dizem, e Sansão? No final da sua vida ele matou mais do que quando estava bem. E aquela ira, como é? Algumas pessoas já me perguntaram. E eu andando aqui mesmo por São Luís, aqui em todos os cantos, eu sempre quando eu vou pregar, antes de eu subir no púlpito, eu fico pensando, o que eu vou pregar hoje? Vai me desconsiderar, vai me envergonhar, vai acusar o meu erro, mas é o que deve ser falado. E eu, considerando com os irmãos algumas atitudes, falando para ele, logo quando eu cheguei na igreja onde eu estagio hoje, falando, irmãos, o pecado ele é sutil, ele faz a gente pecar nas pequenas coisas, nas mínimas coisas, coisas que a gente nem leva em consideração. Aí eu fui falar da questão da travessia das ruas aqui em São Luís. Muitas ruas têm semáforo e tem faixa de pedestre, mas as pessoas preferem se arriscar fora da faixa de pedestre correndo, simplesmente correndo para o carro não pegar. E eu falei para os irmãos disso, nós estamos em pecado quando fazemos isso. Aí eu expliquei para eles por quê. Exemplo, tem uma faixa de pedestre a 10 metros de onde eu estou, mas eu prefiro atravessar onde eu estou do que ir com segurança lá. Estamos infringindo a lei e isso desemboca uma série de pecados, verdadeiramente. E eu, quando vejo alguém fazendo isso, de certa forma, gera uma ira dentro do meu ser, dentro do meu coração. E principalmente quando aquela pessoa é cristã, se professa cristã, e eu olho e eu fico assim, indignado, assim, verdadeiramente é a palavra. E eu tenho tratado, pensado assim, meu Deus, e aí? Será se eu estou agindo corretamente? Será se eu não estou agindo corretamente? Será se eu estou querendo ter um nível de perfeição que nem eu mesmo, um padrão de perfeição humano que nem eu mesmo me caibo dentro dele? É algo bem complicado, essa questão da ira justa e da ira injusta. Como a irmã Celina, se eu não me engano, falou, é uma linha muito tênue, em que a gente pode estar caminhando na ira justa, mas ao simples desvio já perdeu tudo. Como é que é hoje, Rodrigo, no seu relacionamento com a esposa? Você conseguiu trabalhar isso? Graças a Deus, eu encho a boca para falar assim, a minha esposa veio como um pacote de bênção mesmo na minha vida para tratar esse meu lado. Eu sempre falei para ela, assim, e ela sempre buscou me tratar. É tanto que hoje eu aprendi algo com ela, que ela me ensinou, né, a tática, conte de 10 para baixo ou de 1 para 10 e tente se acalmar. E me lembro também, pode até parecer engraçado, mas a série Todo Mundo Odeia o Chris, na verdade é um seriado, se eu não me engano, eu aprendi bastante coisa tirado dali também. Apesar de ser cômico e tal, tinha um fundo de verdade. Tem um episódio em que o jovem Chris pergunta para o pai como ter respeito. E o pai dele responde, quando há medo, não há respeito. E quando há respeito, não há medo. Então, atrelado isso à questão do tratamento do meu coração, eu pensei, e aí, eu quero dar medo nas pessoas ou eu quero ter o respeito? Porque se eu quero ter o respeito das pessoas, eu não posso gerar medo. E esse respeito, ele não pode vir atrelado a uma ira injusta. Se for injusta, gerará medo e consequências desastrosas. Mas, graças a Deus, hoje eu tenho, de certa forma, sido calmo. Aqui o pastor Ribamar gosta de me chamar, dizer que eu sou bruto. Não, esse bicho é bruto. Toda vez que ele encontra alguém que ele vai falar de mim, ele diz um episódio que ele pediu para abrir uma porta que estava emperrada e ele disse, rapaz, abre essa porta aqui. E eu tentando, rapaz, pastor, não dá. Ele, abre essa porta para mim. E aí eu fui, pá, derrubei a porta. O senhor pediu para abrir, eu abri a porta. Bicho bruto.
Aí eu Eu até não pedi tenho perdão, compreensão de perdão. bruto, não. Tem que conversar com ele para tentar entender um pouco mais. Pois é, A gente mas estava conversando sobre isso hoje de manhã, isso, lá no isso. devocional. Eu, ele e o pastor Ribamar, a gente estava falando sobre exatamente essa situação aí. Aham. Mas graças a Deus, eu tenho mantido, né? Essa é a verdade. Eu tenho orado todos os dias, pedindo a Deus domínio próprio e controle, para que eu não seja controlado pelo pecado e muito menos pelas minhas emoções. Porque quando a gente é controlado por meras emoções, geralmente leva a pecar. Ok, perfeito. Mais alguém? A ira, ela é destrutiva e desproporcional, ela é injusta porque ela afeta o nosso humor. Já falamos sobre isso. Cruel é o furor e impetuosa é a ira, mas quem pode resistir à inveja? O ponto principal aqui do que eu quero abordar é o fato de que essa ira ela é impetuosa e ela traz uma crueldade, consequentemente, ela acaba afetando completamente o nosso humor. A ira ela também afeta naturalmente o nosso falar. Palavras precipitadas são como pontas de espada, mas as palavras dos sábios são remédios. Esse provérbio aqui vocês já memorizaram e é 12:18. um texto que precisa, mesmo depois de memorizado, mas o ideal era que você colocasse na sua casa, lá na cozinha, lá no quarto, nos momentos, nos lugares mais tensos do lar, né? E aí, o efeito prático disso é que você vai ser, quando você passar os olhos, você já memorizou, aí vai como se tivesse um anjo com aquela espada lá, igual Balaão, né? Passou o anjo só que nesse caso ele só encosta a espada ali, aí a gente já sente, aí você volta, e aí você passa. Mas é interessante esse efeito, de como que a palavra ela nos adverte e depois de falar, se você tem esse contato visual, o como que isso vai nos exortando e nos redirecionando e nos fazendo pensar em tudo aquilo que aconteceu. Para a gente poder concluir, vamos ler o texto de Jó, capítulo 6, do verso 2 a 3, que diz assim: se a minha queixa de fato pudesse ser pesada e contra ela numa balança se pusesse a minha miséria. Essa, na verdade, pesaria mais que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras foram precipitadas. Então, olha só como Jó coloca aqui, de forma poética, mas de forma muito clara e intensa, essa questão do falar, onde a sua queixa, ele vai usar o mesmo raciocínio, se houvesse a possibilidade de ser colocado numa balança, a sua palavra, a sua queixa, a sua miséria, ela seria muito mais pesada do que a areia dos mares. Por isso, então, ele chegou à conclusão de que falou de forma precipitada. Qual foi o nosso objetivo hoje, para que você possa compreender a nossa proposta? Falar sobre um assunto importante com base no livro de Provérbios, mas também trazer para vocês uma sugestão e uma possibilidade de como usar Provérbios no aconselhamento bíblico. Provérbios é muito rico para você usar no aconselhamento bíblico. E aí aqui a gente pode falar do aconselhamento bíblico para todos os públicos. Então, você, pai, fazer isso para com seu filho, que é criança, adolescente, fazendo ali aquele diário do coração. Então, o diário do coração seria você pegar vários assuntos no livro de Provérbios, como, por exemplo, ira, e você, para cada página do livro, você escrever, ou caso seu filho já consiga escrever, ele iria escrever o versículo, aquele provérbio, e aí ou o seu filho desenhar, ou você juntamente com ele fazer um desenho, uma imagem daquilo que ele consegue visualizar daquele determinado provérbio,
E assim você teria, então, um caderno, diário do coração, onde em cada página você teria um provérbio, uma verdade, uma imagem desenhada, e aí você teria aí um cronograma para aconselhar, para discipular o seu filho ou adolescente, um amigo, ao longo de determinado tempo. É o que a gente chama de disciplina preventiva. É aquela disciplina que você vai construindo, ensinando, e que quando você estiver diante de uma situação de ira, tanto da sua parte quanto da parte do seu filho, você vai ter como tratar isso biblicamente de uma forma adequada. Por quê? Porque o filho vai ter uma base do pecado, ou do seu pecado, ou do pecado dele, e naturalmente ele vai saber qual a atitude adequada para tratar aquele determinado pecado. Então, Provérbios é excelente para você fazer isso, criar esse diário do coração e discipular ou aconselhar dentro de um planejamento ao longo de determinado tempo. Uma outra forma de você usar também um livro é no acompanhamento de pessoas que sofrem, que lutam contra esse pecado. Eu perguntei para o Rodrigo como era que ele agora no relacionamento estava se comportando ou como que ele tratava a esposa, porque nós aconselhamos aqui uma família onde a esposa chegou depois de muito tempo de casado, já com filhos, dizendo que queria, que não suportava mais o próprio marido. Ele tinha todas as virtudes, um excelente parceiro, trabalhador, amigo, mas era um homem marcado pela própria ira. E, infelizmente, ele conseguiu transmitir tudo isso para os filhos. Então, os filhos hoje reproduziram e estão reproduzindo perfeitamente a forma de corrigir por meio de gritaria, a forma explosiva de resolver problemas. Então, hoje ele já precisa tratar isso não só na vida dele, precisou tratar não só na vida dele, mas tratar também a vida dos filhos. Ou seja, esse pecado, se ele não for tratado e se ele for levado para o casamento, ele naturalmente vai trazer consequências graves e é um pecado que precisa, assim como qualquer outro, ser tratado. Então, o livro de Provérbios é excelente para você fazer isso, para você fazer essa pesquisa, e aí você pode pesquisar sobre preguiça, sobre trabalho, sobre fidelidade, sobre pureza, sobre relacionamentos, e agrupar todas essas referências e elaborar uma série de estudos para acompanhar, para discipular ou para aconselhar alguém que esteja sofrendo ou lutando contra um pecado em uma determinada área. E aí, juntamente com isso, você criaria um cronograma de memorização. Então, se a pessoa está sendo aconselhada e acompanhada por causa de um pecado, nessa área que a gente está falando, da ira, aí você teria um cronograma de memorização sobre ira. Ou se você está discipulando o filho e o diário do coração, que você elaborou, uma parte fala sobre obediência, e aí você faria um cronograma de memorização de versículos que falem sobre obediência. Então, isso seria construído ao longo de um determinado período, e essa pessoa seria, então, tratada à luz de Provérbios e, claro, relacionando todo esse conhecimento à luz de toda a palavra do Senhor. Mas fica aí como sugestão para vocês. Perguntas, dúvidas? Só um aviso, Aldo. Sim. O irmão Joel pediu para avisar que ele teve que se ausentar da sala aqui, porque ele está a caminho aqui do seminário. Ok. Tranquilo. Certinho. Dúvidas, dificuldades, questão do trabalho, alguém teve dificuldade para entregar, está tudo certo? Ok, que Deus abençoe e até a próxima semana. Um bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, professor.